Bem, pessoal, depois da gente ter avaliado as plantas avasculares, né, que é o grupo ali das briófitas, vocês estão fazendo a prova nesse momento, eu estou aproveitando já para adiantar a aula. A gente vai entrar então no grupo das plantas vasculares. Antes da gente conhecer as plantas vasculares vivas, vamos conhecer aquelas que já foram extintas e que a gente só encontra no registro fóssil, né? Bom, plantas vasculares são aquelas conhecidas como traqueófitas, como um todo, né? Elas têm um esporângio ramificado e perene, um esporófito, perdão, ramificado perene com mais de um esporângio. Pensem num pé de laranja, um pé de limão, né? Então, a planta é o esporófito, né? Cheio de ramos, perene porque dura muitos anos, né? Não é uma planta de ciclo curto. E cada ramo desse pode ter um esporângio que vai estar dentro da flor, tá? Então, entendam dessa forma. Ou uma samambaia dessas de vaso, né? Mesma coisa, tá? Nesse grupo de plantas, o gametófito é transitório, ele não é permanente, como nas briófitas, né? Então aqui quem determina e quem manda no ciclo de vida é o esporófito. A gente vai ver como é que é esse gametófito mais adiante. A cutícula já é bem mais desenvolvida do que era nas briófitas, né? Porque essas plantas são de fato isoladas no ambiente, elas estão fora d'água, elas não precisam de água para se reproduzir, com exceção ainda das samambaias. Mas elas têm lignina, então elas podem produzir madeira. Todas elas têm xilema e floema, não necessariamente o secundário, mas o primário está presente, tá? E crescem por um meristema apical. Então elas tendem a crescer para cima, né? No geral. Bom, os primeiros registros fósseis são de mais ou menos 430 milhões de anos atrás, né? Desse período aqui do Siluriano. Tá? Essas plantas, a gente vai ver, elas eram mais ou menos vasculares. Então elas são uma transição entre o grupo das briófitas e o de plantas vasculares. Aqui é o fóssil de um esporângio, tá? Aqui dentro tem uma tétrade de esporos. É, cada um desse daqui, né? Isso aqui é um esporângio como um todo. E aqui tinham os seus esporos, né? Essas plantas como um todo, elas inovaram bastante no período, tanto que foi uma explosão radiativa, não, uma explosão é, de diversidade tão grande quanto aquela comparada aos animais no período cambriano, né? Então, a partir do desenvolvimento das plantas vasculares é que elas conseguiram conquistar o ambiente terrestre, tá? Aqui é só uma filogenia bem geralzona. Não estou atentando aqui para a hierarquia, se isso aqui era para ser divisão ou não era, não é o objetivo aqui dessa aula, tá? Então, esse grupo aqui, né, das poliesporangiadas, na verdade a gente tem ali dentro as traqueófitas e dentro esse grupo aqui que já é extinto, já está extinto, tá? É esse grupinho aqui que a gente vai olhar, ok? Como é que esse grupo surge, né? Vocês já viram essa imagem. Lá nos 400 milhões de anos atrás, mais ou menos, aqui está na escala, né? Então são plantas muito pequenas, a gente vai dar atenção a esse grupo aqui, ó. Aliás, até esse grupo aqui, tá? E depois eu vou destacar um pouquinho esse grupo aqui que também já está extinto. Essas outras aqui a gente vê mais adiante, mas esse grupo surge ali no Siluriano, mais ou menos, 420, 440 milhões de anos atrás, né? Não é muito claro. Quando a gente trabalha com registro fóssil, a gente nunca trabalha com uma data fixa, né? Então não pode dizer 430 milhões de anos atrás. Geralmente, como estava até no slide anterior, né? Entre 420 e 470 milhões de anos atrás, porque as datações funcionam mais ou menos assim, tá? E perduram mais ou menos, algumas delas até 360 milhões de anos atrás, quando boa parte já das samambaias atuais e gimnospermas, não as que estão hoje, as espécies, né, mas esses grupos já estavam definidos. Tá? E vejam, né, pequenas, centímetros, até demora quase 100 milhões de anos, né, 80 milhões de anos para elas atingirem 6 metros de altura. Tá? Aqui é uma planta relativamente pequena, comparado hoje em dia, por exemplo, a uma sequoia de 120 metros. Né? Como é que foi a conquista, né, desse ambiente? Esse artigo aqui do Audiel e do Schneckler vem trazer um pouquinho essa explicação para a gente, né? Vocês já viram essa imagem? Então, essas plantas elas estavam no ambiente, né, aqui no Devoniano, no início do Devoniano, né? Próximo sempre a rios e lagos, né? Então, nesse tipo de ambiente. Aqui ao redor não tem solo, né? Essa é a rocha exposta, então entendo que não havia solo, o ambiente era totalmente diferente do atual, tá? Só que esse ambiente ele começa a ficar um pouco saturado de espécies, né? Como a gente já discutiu na evolução das plantas, elas começam a tentar conquistar esse outro ambiente e com esse momento elas começam a
interferir bastante na geosfera, né, no ambiente como um todo. Depois, no Devoniano tardio, deixa eu confirmar, isso, no Devoniano tardio, a gente já encontra ali presente, né, nessa ilustração, tanto o grupo aqui de Zoosterophyllophyta, que eu vou mostrar para vocês, o grupo das Lycophytas, que ainda vive hoje em dia, esse aqui já está extinto. Essas Lycophytas, claro, arbóreas já estão extintas, mas as Lycophytas como um todo a gente ainda encontra. Archaeopteris também já está extinto, mas, ou seja, esse grupo eles começam a conquistar o ambiente terrestre de fato, né? Começam a modificar a paisagem como um todo, tá? E essa origem das plantas vasculares, de acordo com a literatura, aumentou em 10 vezes o número de espécies de plantas, né? Promoveu o desenvolvimento de solo, ou seja, com a união ali de outros organismos de solo, né, como fungos micorrízicos ou mesmo nematóides e outros animais que começam a ocupar esse ambiente, levou a uma redução de CO2 da atmosfera na estimativa de 8 a 20 vezes, né, porque tudo é carbono sendo fixado, e mudou drasticamente o ambiente terrestre. Tá? E quem são essas primeiras plantas, entre aspas, vasculares? Né? Elas podem estar divididas, de novo, entre aspas, né? Porque eu não vou tratar aqui, o objetivo aqui não é olhar a hierarquia de classificação, mas em três grandes grupos. As riniófitas, que é esse primeiro, as zoosterophyllophytas, que é esse segundo, e as trimerófitas ou trimerofilófitas, que são esse terceiro. Tá? A gente vai olhar cada uma delas em detalhe agora. As riniófitas, elas ainda são protraquiófitas, tá? Então o grupo ainda, assim, apresenta alguma coisa parecida com elementos de vaso, né, com xilema e floema, mas não muito claro, tá? Ou com traqueídeos, mas isso não é muito claro, tá? Mas são as primeiras que a gente conhece em detalhes. Aqui está o fóssil, tá? De Cooksonia. Então aqui está a estrutura, que é a estrutura verde aqui do lado, aqui em cima estão os esporângios, ó, aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou detalhar mais em frente. Só que isso aqui tem 2,5 cm, tá? São bem pequenas. Elas surgem mais ou menos, né, 425 milhões de anos atrás, naquele período, tá? E se extinguem por volta de 380 milhões de anos atrás. Vejam que elas são de ramificação simples e dicotômica, né? Sempre dividir de dois em dois, ó. Divide em dois de novo. Mesma coisa aqui, tá? Essa é a estrutura dessas plantas. Ramificação simples e dicotômica. Os esporângios são terminais, ó, no ápice dos eixos, tá? É, não tem diferenciação de órgãos especializados, não tem raiz, não tem caule, não tem folha diferenciado. Tem essa estrutura aqui ramificada, né, que eu vou chamar no momento de caule. Tá? Mas entendam que não é bem isso, até porque ele está aqui embaixo também, ó. Tá? É tudo igual, não tem uma diferenciação entre as estruturas, tá? E elas são homosporadas, talvez heterosporadas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas só para lembrar, né, homo, né, que é igual, e hetero diferente, então aquelas que produzem um único tipo de esporos ou as que produzem dois tipos de esporos, tá? É, Samambaias, como um todo, podem ser homo ou heterosporadas, mas todas as plantas que produzem sementes são heterosporadas, tá? Porque um esporo é o grão tá no grão de pólen, né? E o outro está na osfera, junto com a osfera. Então a gente tem dois tipos de esporos ali, né? Que vão dar origem depois desses gametófitos, tá? Porque eles são de sexos separados. Mas em alguns casos é de um único, entre aspas, sexo, né? Então elas são homosporadas. Então houve essa saturação do ambiente, né? Com nesse período ali do Devoniano e do Siluriano, e essas plantas elas começam a tentar conquistar o ambiente terrestre, mas de forma muito simples, né? Elas são muito pequenas como um todo. E aí está a rínia, né? Como eu mostrei para vocês, Rhiniófita. É, o nome Rínia vem da homenagem do local, né? Isso foi descoberto lá na Grã-Bretanha, na região de Rínia. Vocês podem procurar depois na internet. Esse grande conjunto de fósseis, né? É a planta vascular ou protovascular mais antiga que se conhece e tem mais de um gênero descrito. Tá? Ali tem uma representação gráfica de como esses organismos, né? Então, relativamente pequenos, às vezes dicotomicamente ramificados, os esporângios terminais. E aqui os vários fósseis, né? E a interpretação aqui, ó. Aqui está o esporângio, tá? Então aqui em cima a estrutura que produziu os esporos, fechado aqui, né? De certa forma. Aqui a divisão dicotômica, tá? Aqui uma traqueide, né? Então elas não têm elementos de vaso, elas têm traqueídes ainda, vocês devem estar vendo isso com a Roberta, em estrutural 2, tá? Então mais ou menos os fósseis dessas primeiras plantas vasculares. Junto com elas também vêm os primeiros herbívoros, né? Que começam também a sair do ambiente terrestre, do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre, né? Então aqui cheio de riniófitas, né? Então começa a disputa como a gente já discutiu.
Essas plantas provavelmente elas eram é, heteromórficas, né? Ou seja, eu tinha um esporófito diferentemente do gametófito. Tá? Então vou voltar aqui, ó. Esse aqui provavelmente era o gametófito pelo formato dessa estrutura. No esporófito a estrutura era diferente, tá? A abertura. Então os autores entendem que provavelmente esse grupo aqui ele tinha é, é, era diferente, né? As estruturas não era isomórfico, ele era heteromórfico. Internamente, esse grupo tinha epiderme, um córtex e um cilindro de condução, onde tinha ali um protoxilema e um protofloema, ok? Então esse tipo de caule, né, um protostelo, a gente vai ver mais adiante, com esse protoxilema interno e um metaxilema externo. A diferenciação era centrífuga, de dentro para fora desses tecidos, vocês devem ter visto isso com a Roberta, tá? E essas plantas elas ocorriam praticamente no mundo todo e próximos à água, como eu falei, tá? Aqui dá para ver um pouco a cutícula. Ok, estão vendo? Ó? Aqui uma primeira camada de epiderme, aqui provavelmente um estômato, né? E aqui o córtex, ó. Então isso aqui é fóssil, gente, de 400 milhões de anos atrás fossilizou tais células, tá? Essas plantas provavelmente estavam embanhados, né? Então a partir do momento que é uma deposição facilita mais fácil, né? Então esse tipo de ambiente é mais fácil de fossilizar. Aqui alguns outros exemplos, né? Outros gêneros, Glinia, Aglaophyton, né? Que foram descritos desses grupos fósseis. Vejam todas muito simplificadas, dicotomicamente ramificadas. Tá? Então, a alternância de gerações, como eu falei, era heteromórfica, né? Com os gametófitos aqui, ó. Se identificava no gametófito estômato já, tá? Se identifica, obviamente, no gametófito o seu esporo. Esse aqui é um esporo trilete, a gente vai ver mais adiante. Tá? O esporângio tinha esse formato aqui de abertura, né, para produzir os esporos, produzir os gametófitos. Se tem anterídeos e arquegônios, se identifica essas estruturas aqui. Aqui se produz os esporos, né? Então o anterozoide nadava até a osfera e depois dava origem aqui ao esporófito, onde também se identificava estômatos em toda a estrutura, né, e traqueídeos. A gente parar para pensar, é, o ciclo reprodutivo é muito parecido com o de briófitas, né? Apesar de que um não é dependente do outro aqui, a princípio, né? Eles são organismos independentes, mas a estratégia é a mesma. Tá? Elas tinham uma estrutura parecida com rizoides, né? Para ajudar um pouco na fixação, provavelmente, mas era esse tipo de caule, né? Essa estrutura que estava uma hora enterrada, uma hora acima do solo, que fazia tanto fotossíntese quanto absorção de nutrientes. Tá? E aqui como é que era o ciclo de vida, né? Que são dois gêneros, a Glophyton e aqui Rhynia, né? Esse esporófito, portanto, produzia seus esporos. O esporo germinava, produzindo um gametófito. O gametófito produzia anterozoides e eosferas, fecundava e o ciclo repetia. Tá? É, essa então é a estratégia reprodutiva. Né? Aquilo que está em cinza escuro é N, aquilo que está só contornado assim é 2N. Bom, e quem são as Zosterophyllophyta, né? Essas são plantas vasculares de fato, são traqueófitas. Talvez pela imagem vocês já conseguem perceber algumas diferenças, principalmente na posição dos esporângios, tá? Esse grupo vai entre 408 e 370 milhões de anos, tá? Durou pouco, assim, de história evolutiva. De novo, não tem muita especialização entre raiz, caule e folha, tá? Os eixos são bem dicotômicos, são plantas um pouco maiores em altura. Elas têm cutículas, mas geralmente os estômatos estavam só na parte superior. Assim, o que levaria uma planta a ter estômato só na parte superior, né? Fica a pergunta para vocês tentarem responder daqui a pouco, tá? E os esporângios eles eram globosos e estavam nos eixos laterais e não só terminais, tá? E geralmente sobre um pequeno pedicelo. Então aqui uma representação de como seriam essas plantas extintas, né? Aqui os esporângios laterais, né? E os estômatos geralmente na parte superior dessas plantas, tá? Por que os estômatos estavam na parte superior, né? Provavelmente eles estavam, essas plantas viviam parcialmente submersas. Então provavelmente aqui nessa estrutura tinha água, né? Então elas estavam em lagos ou lagunas e a parte que estava fora da água tinha estômatos, porque quem estava dentro da água não faz sentido, né? Então por isso que provavelmente elas tinham viviam nesse tipo de ambiente bem pantanoso, tá? Tem protostelo com metaxilema interno e protoxilema externo.
O processo de diferenciação aqui já é centrípeta, é de fora para dentro, então diferencia em relação ao outro grupo, tá? Vivem em ambientes alagados, por conta dessa característica que eu destaquei, e provavelmente deram origem ao que a gente vai chamar de licopodídeo, que são as licófitas. Tá? Provavelmente é deste grupo que surge toda a linhagem das licófitas, que está aglobado dentro daquilo que a gente vai chamar de Pteridófitas lato sensu. Tá? E provavelmente também eram homosporadas, né? Então aqui ó, o ambiente, né? Parte submersa, talvez por um período do ano ou o tempo todo, né? E estômago só na parte que ficava imersa, então fora d'água. Aqui outras Zosterophylloptera, né? Zosterophyllum, Saldone, enfim. Veja aqui os esporângios laterais, né? Os espinhos, eventualmente presentes em alguns grupos, tá? Mas simplificadas. E depois a gente vai encontrar o outro grupo, que é as das Trimerófitas. Tá? Pela imagem você já vê que elas são muito mais bem estruturadas, né? Elas surgem mais ou menos no Devoniano inferior, 395 milhões de anos, e perduram mais ou menos até os 360 milhões de anos, novamente de vida curta assim, né, na história do planeta. São parecidos com as ríneas, só que são bem mais robustas, né? Chegava a 3 metros de altura, provavelmente. Tá? E tinha um eixo central forte e ramos laterais menores, então ela já tinha uma ramificação muito mais especializada, né? Tipo pequenos arbustos. Então eles tinham esse pseudomonopodial, né? Lembrem de uma planta monopodial, aquela que tem um eixo central e pequenos ramos laterais, né? Então tá aqui, ó, um eixo central, provavelmente alguns ramos laterais. Aqui um psilofito, né? De 1 metro de altura. Não tem raiz, caule e folha de novo bem estabelecido, bem definido, tá? Para deixar bem claro. Aqui a gente já tinha um tecido condutor mais desenvolvido, tá? Células bem mais espessadas. É, Massas terminais de pares de esporângios, então elas produziam uma grande quantidade de esporângios. E tem esses dois gêneros, né, Trimerophyton, que era o anterior, e Psilotons mais encontrados no registro fóssil. E eram homosporadas. Tá? E a diferenciação aqui era centrífuga novamente. Depois talvez vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá? Por quê? Porque elas evoluíram das riniófitas, né? Depois não, já. Elas, a gente surgem das riniófitas e por conta disso elas mantêm essa característica, né? E deste grupo, provavelmente todas as plantas vasculares se diversificaram. As samambaias de fato, as gimnospermas e as angiospermas. Tá? É provável que daqui tenha surgido todas as demais plantas vasculares. Tá? É, a, Acredita-se, né, que essa alta proporção aqui de eixos férteis sugere que essas plantas cresciam rapidamente e atingiam rapidamente a maturidade. É, os esporângios eram encontrados tanto em estágios mais juvenis quanto mais bem desenvolvidos, né, dependendo do ramo da planta. Tá? E esse grupo provavelmente gerava uma explosão de produção de esporos e morria, pelo menos esse eixo aéreo. Tá? Então, assim, para a gente elas produziam um monte de esporos e esse eixo deixava de estar presente. Tá? Então, mais ou menos como é que funcionou, né? Aqui só está Antóceros para a gente reconhecer um pouquinho. Vem Rhinia, né? Compartilha um ancestral comum depois que dá origem a Zosterophyllopta e Lycophyta, tá? E Trimerófita compartilha um ancestral comum com Euphylloptas, que são as plantas vasculares de folhas verdadeiras, porque aqui a folha é um pouco diferente, eu vou falar mais adiante na aula de samambaias, tá? Então, Rhiniófita dá origem a todos os demais grupos, né? Aliás, compartilha um ancestral comum com todos os demais grupos e tem um ancestral comum de Zosterophyllopta com Lycophyta e um ancestral comum de Trimerófita e Euphylloptas. Tá? Recomendo muito a leitura desse livro aqui para vocês, ele está no AVA, tá? Vou me certificar que está lá na aba literatura. Eu até coloco ele inteiro aqui também na aula de Samambaias, porque ele vem trazer informações sobre outros grupos já extintos, das Lycophytas e das Euphylloptas, tá? Ou da hierarquia que vocês queiram, né? Dentro das Lycopodiopsida, né, desses grupos das licófitas já extintos, tem alguns gêneros, né? Drepanoficalis, Baraguanatia, né, difíceis de pronúncia. Tá? Esses grupos chegavam a 50 centímetros de altura, eles eram bem estruturados, eles parecem as plantas atuais, que são um pouco menores geralmente, tá? Mas recobertos todo o eixo ó, por folhas, tá? Aqui são licófilos. Há o grupo das Protolepidodendrales, tá? Esse grupo era homosporado. Todas as licófitas são homosporadas? Não. Tá? Uma parte delas são, uma parte não são, a gente vai ver mais adiante. Tá? O esporângio aqui está na superfície,
tá? E na face adaxial dos micrófilos, ou licófilos, que é o nome dessas folhas deste grupo. Essas folhas, né, não são folhas verdadeiras, como aquilo que a gente encontra numa samambaia de fato, né, ou numa gimnosperma e angiosperma. A gente vai entender um pouquinho disso depois, porque isso depende da origem dessa estrutura. Tá? Tem ainda já extinto também o grupo das Lepidodendrárias, né? Aqui eram as proto, aqui são as Lepidodendrárias. Eram árvores do grupo das Licópteras que chegava a 30 metros de altura, tá? Muito comuns no Carbonífero, e provavelmente o carvão extraído ali de Criciúma, né? Que é carvão de origem mineral, né? Que é fóssil, é desse grupo, tá? Que fossilizou. Esse grupo aqui, então, tinha troncos de 1 metro de diâmetro, né? Bem grandes, tá? É, Claro que a estrutura aérea não era tão desenvolvida, né? Mas recoberto aqui por escamas, tá? Essas aqui são as representações dessas escamas, que era onde estavam as lâminas foliares, né? E quando elas caíam, ficavam essa cicatriz, tá? Tanto que o gênero, né? Lepido vem de escamas, dendro é árvores, né? Então árvores de escamas, tá? Tá ali uma representação dessa estrutura, né? Então aqui era o licófilo, uma folha desse grupo, né? Quando a folha cai, fica só a escama aqui marcada, né? E essas escamas elas eram fotossinteticamente ativas, então provavelmente o caule todo ele era verde, tá? Aqui uma parte dele, pelo menos na parte mais jovem, ele era verde. Como é que o pessoal sabe isso de um fóssil, né? Porque eles eram recobertos por cutículas e tinham estômatos, tá? Então acredita-se por isso que eles eram fotossinteticamente ativos, porque só vai ter estômato se fizer fotossíntese, né? Outro grupo extinto, né? Desse geral, né, dessas licófitas como um todo. Algumas delas eram monocárpicas, ou seja, elas se reproduziam apenas uma vez na vida, tá? E em alguns grupos os estróbilos femininos eram carregados pela água, tá? Eles chamavam de aquacarpos, tá? Aqui uma parte da folha, né, do modificado que portava o esporanjo. E assim elas eram dispersas, tá? Tinham filotaxia parecidas com as das folhas atuais, a raiz, tá? Então havia que a raiz base ela se desintegrava, né, e formava-se tipo um caule subterrâneo com todo um sistema de filotaxia de sustentação, porque elas estavam em pântanos, né? Então elas precisavam se sustentar de uma forma um pouco mais um pouco melhor, né? É, Essas árvores elas cresciam em espessura pela produção de casca, não pela produção de lenho, como é nas plantas atuais, tá? Então esse grupo aqui era a casca que engrossava. Tá? É diferente do que é hoje em dia, como vocês estão vendo com a Roberta. Aqui um outro gênero, Sigillaria, né, um formato bem diferenciado, né, essas raízes bem complexas, com as escamas aqui laterais, tá, cheio de licófilos no ápice. E não pensem que licófilos são folhas pequenas, tá? A gente vai ver, isso aqui eram folhas relativamente bem grandes, 30 centímetros até 1 metro. Né? De novo, ela crescia em pântanos no Carbonífero. Provavelmente elas cresciam em outros ambientes, mas só nesse tipo de ambiente que fossiliza, né? Então onde a gente tem certeza que elas ocorriam. Parece até umas dracenas de hoje em dia, se vocês procurarem depois vocês vão na internet vocês vão ver quem é uma dracena, tá? Tem as calamites, tá? É provavelmente associada aos equisetos, as cavalinhas, tá? Esse grupo ocorreu aí aos 30, no período devoniano, chegava a 30 metros de altura, tá? Eram árvores bem grandes, isso aqui também provavelmente é extraído desses carvões minerais, né? Criciúma ou em outras regiões da Europa, por exemplo, tá? E dentro das eufilófitas, as plantas de folhas verdadeiras já extintas, tá? A gente tem algumas aqui, né, que ocorriam no Cretáceo há 140 milhões de anos, 6 metros de altura, né? Isso é coisa estranha aqui, né, que parece que tem um tronco, parece várias samambaias ao redor, né? Mas isso é uma única planta. Chegava a ter 5 metros, 50 centímetros de diâmetro à altura do peito, então 1,30 m mais ou menos, que é bem grande, tá? E era recoberto aqui cheio de raízes, né? E folhas ao redor, que era uma forma como ela se desenvolvia, tá? Que é como mais ou menos os xaxins fazem hoje em dia, a gente vai ver, tá? É, e aqui então essa estrutura toda recoberta, né, por folhas que se desenvolviam desses meristemas, tá? Então esse grupo todo está extinto. Daqui a próxima aula a gente vai ver morfologias ou características morfológicas gerais das samambaias, né? Licófitas e samambaias, tá? Que a gente vai chamar genericamente de pteridófitas.